Olá, pessoal. Nessa última aula desse curso de Introdução à Linguagem C, do nível básico aqui, eu queria fazer um projeto e esse projeto ele vai contemplar tudo que a gente aprendeu até então. Então é uma forma da gente fixar todo aquele conteúdo e aqui perceba que eu não tenho o código feito mesmo, né? Eu deixei só a estrutura básica ali do programa, exatamente porque eu quero fazer aqui com vocês para a gente ir fixando, né, e ir aprendendo o passo a passo de como elaborar um projeto desse tipo. Ok? Beleza, então, pessoal. A primeira coisa aqui que eu tenho que falar para vocês é que o nosso programinha que a gente vai fazer aqui, ele faz as 4 operações aritméticas básicas, né? Então, é a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, beleza? E aí, qual que é a ideia? A ideia é fazer um menu ali e dar a opção para o usuário escolher, né, qual operação que ele quer fazer. E a partir disso, eu vou ler alguns valores que ele vai digitar, o usuário vai digitar, e nesses valores, né, sabendo os valores que ele escolheu e a operação que ele escolheu também, eu vou fazer a operação que ele quer, e aí eu vou mostrar o resultado para ele. A calculadora, ela vai funcionar dessa forma, beleza? Então, para fazer, né, falando do código agora, o que eu vou fazer? A primeira coisa aqui, então, a primeira coisa que eu vou fazer, então, pessoal, é declarar uma variável, porque essa variável vai me falar qual que é a opção do usuário, o que o usuário quer, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, int opção, porque ela vai me dar a opção que o usuário está querendo, tudo bem? Beleza. Depois disso, eu vou ter que declarar outros valores, né? E aí eu vou declarar float, por quê? Porque imagina que a gente está fazendo uma operação de divisão. Se for 3 dividido por 4, 3 dividido por 4 não é um número inteiro. Como não é um número inteiro, então eu vou colocar esse resultado como sendo float. Então, o resultado aqui, ó, será float. Beleza? E aí, os valores que ele vai digitar também eu vou chamar de float, tá? E aí eu já explico o porquê quando a gente chegar na divisão. Vai ficar um pouco mais claro lá. E num 2, vou colocar assim, que é o número 1 e o número 2 que ele vai digitar lá. Tudo bem? Beleza. Agora, pessoal, é o seguinte. Essa operação que né, ele vai fazer ali, né, de soma, subtração, ele pode ficar fazendo toda hora. Se ele pode ficar fazendo toda hora, eu vou colocar isso dentro de um laço de repetição. Mas esse laço de repetição ele precisa executar pelo menos uma vez. E o comando que a gente aprendeu que executa pelo menos uma vez, né, o laço ali que executa pelo menos uma vez, não é o while, mas o do while, lembra? Então como é que ele é? Assim, ó. Do e aqui tem while. Eu já coloco a condicional aqui. Vamos aqui primeiro. Beleza, então o comando é esse. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para o usuário um menu, para ele saber onde que ele está entrando, né? Então vou colocar aqui um comentário, só para a gente, né, se situar também aqui como programador. Menu calculadora. Então aqui eu vou colocar um menu aqui, legal para o usuário ver onde que ele está entrando. Vou colocar aqui assim, ó. Calculadora. Opa, beleza. Agora um outro printf aqui. E nesse próximo printf eu já vou colocar as opções de operações para ele. Então vou colocar aqui a primeira soma, a segunda eu posso colocar aqui a subtração, a terceira a multiplicação, a quarta a divisão. E aí, a quinta não é uma operação, mas eu vou dar a opção para o usuário sair. E para dar a opção para o usuário sair, vou colocar zero. Então, se ele digitar zero, a gente vai sair. Beleza? Tá. E agora, eu vou colocar assim para ele assim, ó. Escolha uma opção. Agora, pessoal, depois do menu feito, eu preciso
permitir que o usuário ele escolha alguma dessas opções, beleza? E como eu preciso permitir que ele escolha alguma opção, eu vou ler algum valor que ele vai digitar lá na tela para mim. Então eu vou colocar aqui, ó, 1% D, né, que é a minha opção, é esse valor aqui que eu vou ler, ó. Vou colocar aqui, opção. Beleza? Ok, então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu já li, né, assim, já apresentei para ele o menu e já li uma opção. Beleza. Agora, eu preciso colocar aqui a condicional para saber até quando eu vou ler isso aqui, até quando eu vou ficar fazendo esse processo aqui, ó. Fica mostrando o menu e lendo algum valor. Bom, eu vou fazer isso enquanto a minha opção for diferente de 0. Por quê? Porque se ela for igual a 0, eu vou sair. Lembra aqui, ó. Se for igual a 0, você tem que sair. Beleza? Então, vamos executar isso aqui só para ver se está do jeito que a gente está pensando mesmo. Beleza? Ó, ele aparece uma mensagem para o usuário e fala, né? Escolha uma opção. Faltou só pular a linha ali na linha 16, mas eu já conserto isso. Então, ó, 1, depois ele vai pedir de novo para fazer outra operação. Segunda, terceira, quarta e 0. Colocou 0, ele sai. Falta só um contra barra N aqui, ó. Beleza, agora ele tá certinho. Vamos ver de novo. Perfeito. Ok, tá perfeito então. Beleza. Então, pessoal, o que eu preciso fazer aqui agora? Agora, eu preciso ler os valores que serão feitos as operações, né? Então, imagina o seguinte. O usuário digitou 1 aqui, ó. Então, ele viu essa opção aqui e digitou aqui, opção 1. Então, ele quer somar. Só que ele quer somar o quê? Ele precisa somar dois valores, certo? Então, eu preciso ler esses dois valores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para o usuário aqui, ó. Printf. Digite o primeiro número. Deixa essa opção aqui para ele. Vou dar um scanf. Lendo 1% F. Não vamos esquecer aqui, ó, por que F? Porque eu vou ler no 1, que é o primeiro número. Então, é %F, porque se trata de um float. No 1. Beleza? E aqui, vamos colocar digite o segundo número. Mesma ideia. Dá um scanf de novo. Agora, em num2. Perfeito, pessoal. Então, eu li o num1 e o num2. Beleza? Agora, o que eu preciso fazer aqui? Perceba, eu já tenho a opção e já tenho alguns valores. Eu preciso descobrir qual foi a opção que o usuário digitou. Qual o número que está aqui, ó, que o usuário digitou? É 1, é 2, é 3 ou é 4? Para fazer isso, eu poderia utilizar... Tem duas formas. A primeira, eu poderia utilizar um if. Então, eu colocaria algo assim, ó. If se opção for igual a 1, eu faço uma coisa. Se não, se opção for igual a 2, eu faço outra coisa, né? No caso, a subtração. Só que existe outra maneira de fazer isso. Qual que é a outra maneira? Utilizando um switch. Um switch case. Não sei se todo mundo lembra como é que funciona o switch case, mas aqui eu vou colocar o nome da variável que eu quero verificar, no meu caso, é opção. E aqui embaixo eu vou colocar os cases. Os cases são valores que a variável opção pode assumir. No caso, a variável opção ela pode assumir o valor 1, não pode? Porque o usuário pode digitar 1 aqui, ó. Então, eu vou colocar case 1. Beleza. Quando o usuário ele digitar 1 aqui, né? Quando a opção for 1, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar. Se eu preciso somar, então eu vou falar o seguinte, que resultado ele vai receber a soma de num1 mais num2.
Beleza? Perfeito. Então aqui eu dou um break, eu estou encerrando o meu case 1 e vou para o case 2. No meu case 2, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o resultado, vai receber no 1 menos no 2. É a mesma ideia. No meu case 3, o que eu vou fazer? É o resultado no 1 vezes no 2. Finalizou aqui também. Agora o case 4. O case 4, pessoal, ele tem um problema. Eu não posso fazer simplesmente o que eu fiz aqui no case 3, no case 2, no case 1. Por quê? Porque imagina o seguinte, e se o num 2 for zero? Existe 1 dividido por zero? Isso não existe na matemática, isso é indeterminado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no case 4 é fazer um if e verificar, olha, num 2, é diferente de zero? Se isso for verdade, aí tudo bem. Aí eu vou fazer. Retorno não, desculpa. É resultado num 1 dividido por num 2. Porque aí tudo bem, né? O num 2 ele não é zero, então eu consigo dividir. Mas se não, então else, eu vou mostrar uma mensagem para o usuário e falar o seguinte, olha, erro, não é possível dividir por zero. Beleza? E aqui um ponto importante. Lembra que eu falei que o num1 e o num2 eles deveriam ser floats, embora eles não carregassem o resultado mesmo daquela operação. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque aqui a gente tem que entender o seguinte: uma divisão de números inteiros resulta num número inteiro. Então, se eu colocar 3 quartos, isso vai dar zero. Só que não dá zero. Né? A gente, salvo engano aqui de cabeça, acho que é 0,75. Mas por que dá zero? Por que ele faz isso? Porque uma divisão de inteiro só pega a parte inteira. Mas se eu quiser algo mais preciso, se eu quiser as casas decimais, eu tenho que fazer uma divisão de floats resultando num float. Então, veja, a divisão de inteiros retorna um inteiro, então ainda que aquele valor seja 0,75, ele vai ignorar o 75 e vai pegar só a parte inteira, que é zero. Mas, como eu declarei esse num 2 como sendo float, então uma divisão de floats retorna um float, então ele vai retornar 0,75. Foi exatamente por isso que eu utilizei num 1 e num 2 como float, e não como inteiro, embora ele pudesse ser. Tudo bem? Beleza. Tá, então, aqui a gente finalizou, né, o case 4. Então, vou dar um break aqui, só para encerrar esse case. Ok. E aí, o que a gente pode fazer aqui agora? Veja que aqui agora, ó, o meu do, né, ele entrou aqui, vamos analisar o fluxo de novo. Ele entrou aqui, tá lendo a opção, e aí lê os valores, e aí depois ele vai cair aqui. E aí, pessoal, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode adicionar uma opção aqui, ó, um case 5. Print encerrando o programa. Por quê? Vamos verificar o negócio aqui em cima. Vamos supor que a primeira vez que ele está executando, ele já digita 0. Então aqui é 0. Ó. Ele vai ler esses valores aqui. E aí a gente pode até colocar aqui um travamento para ele não ler. Tá? Por quê? Ó, vamos verificar o seguinte. Porque se isso aqui for 0, ele vai ler os valores, né? Então, por que eu quero sair? Eu não quero digitar novos valores. Então, vamos arrumar isso aqui, ó. Então, se a opção for diferente de 0 aqui, ó, eu vou... Opa!
eu vou ler os valores. Opa, aqui. Fechou aqui. Entendeu? Por quê? Porque se aqui for 0, significa que eu já quero sair. Eu não quero ficar lendo nada, não. Entende? E aí, ele vai... É 0 aqui, né? Então, ele não, nem vai ler esse cara aqui agora tá certinho, mas ele vai cair aqui no switch case. Quando ele cair no switch case, ele não cai no case 1, não cai no case 2, não cai no case 3, nem no 4. Ele pode cair no case... Vamos colocar aqui, em vez de 5, coloca case 0, né? Por que 0? Porque esse valor aqui, perceba, ele tem que casar com o valor de opção. Que eu falei que o valor de opção seria 0, né? Então, ele vai casar certinho, ó. E aí, quando ele cai no case 0, ele coloca encerrando o programa. Encerra o programa, ponto e vírgula, dá um break aqui. E aqui, deixa eu ver se ele... Esse fecha colchetes é do switch? Isso. Então, finalizou o switch, finalizou o while. O que falta aqui para a gente fazer aqui agora, pessoal? Agora é simplesmente mostrar o resultado que a gente calculou aqui, ó. Então, veja, eu posso vir aqui agora, depois do while, ou melhor, vamos fazer o seguinte, como ele quer fazer esse cálculo toda hora, então a gente não pode colocar esse resultado fora do while, né? Ou a gente pode colocar aqui dentro, ó. Por quê? Porque ele vai fazer esse cálculo, já vai mostrar o resultado e já vai de novo fazer outro cálculo, entendeu? Então ele vai ficar fazendo esse fluxo. Então eu coloco aqui, ó, printf, o resultado do cálculo vou colocar um %d aqui, opa, %d não, %f, lembra? Resultado é float. Então, resultado. E aí, pessoal, vai acontecer um negócio aqui, mas eu vou executar primeiro para vocês verem, e aí eu vou mostrar como arrumar isso, beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui agora é executar para ver se está funcionando direitinho. E aí, qualquer coisa a gente pode consertar. Ó, já deu um problema aqui, mas é ponto e vírgula, coisa simples. Ó, beleza. Então, ele mostrou aqui pra gente. Vamos fazer uma soma, então. 2 e 2. O resultado é 4, faltou de novo, né? Aqui. Uma outra barra N. É normal esquecer isso, tá tudo bem. Beleza. Então, vou fechar aqui. A gente já viu que a soma tá funcionando, mas aconteceu um negócio chato ali. Que eu quero mostrar como posso arrumar isso. Então, 2. 7 e 5 dá 2. O que eu tava falando que aconteceu um negócio chato é o seguinte. Tá vendo que depois aqui, ó, ele coloca 2 pontos, aí fica um tanto de zero? Eu quero só 2 zeros, eu não quero isso tudo. Como é que eu arrumo isso? É aqui, pessoal. Eu venho aqui, ó, entre o % e o F do resultado que está sendo printado e coloco assim, ó, ponto 2. Ou seja, depois do ponto, eu só quero dois zeros ali, duas casinhas decimais. Entendeu? Se eu quisesse 3 casinhas decimais, era 3. 4 casinhas, 4. É assim que funciona. Beleza. Então, vamos executar de novo. E aí, o que a gente pode fazer aqui agora? É uma multiplicação, né? 3. Então, 3 por 3 dá 9. Veja que ele colocou só 2 casinhas decimais. Uma divisão. Vamos tentar fazer uma divisão por 0 aqui. Vamos ver se ele deixa. 1 e 0. Erro. Mas ele colocou uma coisa, pessoal. Ó, tem um problema aqui que a gente está fazendo. Ó. O resultado do cálculo é 9. Ele não deveria dar esse resultado. Então, existe um problema aqui. Por quê? Porque ele está mostrando o resultado da primeira conta. Como é que a gente pode arrumar isso? A gente pode arrumar isso printando esse cálculo aqui, ó, dentro de cada case. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, vou dar um Ctrl X nele para recortar. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, aqui eu coloco o print, né? E aí depois eu vou colocar em cada case desse aqui. Só que aí tem um problema. Tá vendo aqui no case 4? O case 4 ele tem uma condicional, né? Sempre que ele vai fazer essa continha, não.
Então eu vou colocar só no if. Por quê? Porque aqui é erro. Não posso executar aqui. Não posso mostrar um resultado para ele. Que resultado é esse? Não, não faz sentido. Então eu posso fazer assim, beleza? Então vamos testar isso aqui de novo agora. O comportamento dessas outras operações tem que permanecer inalterado. 2 e 2. 4, 2. 4 e 3 dá 1. Uma multiplicação 3 e 3 dá 9. Uma divisão de 1 por 0. Erro, tá vendo? Agora ele não mostra pra gente o resultado, o que não faz muito sentido, né? E aí se eu fazer uma divisão agora de 3 quartos, tá vendo que ele dá 0,75? Então deu certinho, ó, ele pegou a parte decimal também, que a gente queria, né? E aí, se eu aperto 0, ele tem que encerrar e não pode mostrar nada. Ó, encerrando o programa. É isso que a gente queria. Beleza? Pessoal, então o código que eu queria mostrar era justamente isso, esse, né? Assim, eu acho que ele abordou muita coisa que a gente viu durante esse curso. Tem algumas coisas, né? Por exemplo, o fork, que ele não chega a abordar, mas a gente viu o laço, né? Então, essa era a ideia. Então, assim, se te ajudou de alguma forma a entender a aplicação de tudo isso que foi dito aqui no curso, de alguma forma, deixa aí nos comentários dizendo como que isso te ajudou também, isso é muito legal. Diz também o que precisa melhorar, né? Se você viu que realmente tem um ponto aqui de falha. E outra coisa, esse código aqui, eu vou deixar ele lá no blog, né, Descomplicando Algoritmos, então o link está aqui na descrição do vídeo, estou deixando aqui também fixado no comentário. Então, se você quer rodar esse código aí na sua máquina, vá lá no blog, pega esse código lá e aí você vai conseguir executar na sua máquina, beleza? Então é isso, pessoal. Até mais.